Meus irmãos, eu quero vos cumprimentar na paz do Senhor. Aos irmãos que estão conectados nesta live, que Deus continue vos abençoando de uma forma especial, de uma forma sobrenatural, que o nome do Senhor continue sendo engrandecido aí no seu lar. Eu louvo a Deus pela vida do presbítero Christian, também pela vida dos filhos de Asaf que aqui estão, e todos da mídia que aqui estão trabalhando, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Também quero agradecer a Deus essa oportunidade e agradecer ao meu pastor Ademilson, que nessa vez confiou este púlpito, neste dia tão especial a nós. Que Deus abençoe pastor Ademilson, irmã Claudineia, que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Queridos, aí no seu lar, abra conosco Efésios capítulo 5 e o versículo 18. Epístola do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, o capítulo 5 e o versículo 18. Também louvo a Deus pela minha família, minha esposa, meu filho, que Deus abençoe. Efésios capítulo 5, o versículo 18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Gostaria de ler novamente. E não vos embriaguei com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Queridos, o capítulo 5 da epístola do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, ele tem pelo menos 4 divisões. A primeira divisão está no versículo 1 e 2, aonde pela única vez na Bíblia vai ser apresentado pelo apóstolo Paulo a essa igreja para que eles possam ser imitadores de Deus. Nós encontramos algumas vezes o próprio Paulo escrevendo pelo Espírito Santo as suas cartas, as suas epístolas, e ele dizendo para ser imitador de Cristo. Porém, imitador de Deus é só para a igreja de Éfeso, e no capítulo 5, no verso 1. A segunda divisão está do capítulo 5, versículo 3 até o 14, aonde vai apresentar a luz que faz toda a diferença. E o versículo 14 termina com um despertamento, um convite ao despertamento, porque tem alguém naquela igreja, meu amigo Gabriel, Deus abençoe, que está dormindo. E a terceira sessão do capítulo 5 está do versículo 15 até o versículo 20. E é essa sessão que nós vamos trabalhar, é essa sessão que o Espírito Santo colocar ao meu coração durante todo esse dia para poder falar com os irmãos. E a outra sessão vai do versículo 21 até o 33, onde fala dos deveres domésticos, mas também vai ser uma simbologia de Cristo com a sua igreja. Partindo disso, o versículo principal dessa terceira sessão é o versículo 18. E eu tenho certeza que os irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, estão nos seus lares nesse momento de dificuldade,
Eu tenho certeza que os irmãos já ouviram muito sobre este versículo. Ele é um versículo poderoso, é um versículo chave para esse texto bíblico. É um versículo da onde emana muitas coisas dentro desse capítulo de número 5, meu amigo Christian. E dentre isso a Bíblia diz: não vos embriaguei com vinho que há contenda, vírgula, porém, em algumas traduções, enchei-vos do Espírito Santo. Partindo disso, nessa pequena introdução, eu entendo algumas coisas desse versículo. A primeira coisa que eu entendo desse versículo é que o vinho fala de uma alegria momentânea, mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, fala de uma alegria duradoura. O vinho fala de algo que, nesse texto, Paulo usa esse texto para exemplificar os prazeres momentâneos da alegria do mundo. Paulo fala que através desse vinho, eles vão tirar momentaneamente as suas perturbações diárias. Olha que época propícia. Tira momentaneamente as preocupações diárias. Porém, na contramão, a igreja que é dominada, a igreja que é cheia do Espírito Santo, ela tem uma felicidade em Cristo duradouro. Nós não podemos estar aqui no templo adorando a Deus, mas aí na tua casa, a alegria e a felicidade do Espírito Santo de Deus, ela toca em ti, porque você tem certeza da tua salvação em Cristo Jesus. Mas perceba-se que esse texto é dado uma ordem pelo apóstolo: enchei-vos do Espírito Santo. E essa ordem está no imperativo, ou seja, é uma afirmação. Eu preciso ser cheio do Espírito. Não é uma sugestão, presbítero Christian, é uma ordem. Eu preciso ser cheio. Algo interessante que também há nesse versículo, que além dessa afirmação, meu amigo Marcos, está no plural: enchei-vos. Ou seja, não é para um, é para todos. Vou repetir para você dar um glória aí na tua casa. Não é para um, não é para dois, é para todos. Independentemente do que você está passando, independentemente do dia que você teve, Deus está dizendo: se você quiser, Ele te enche da presença dEle nessa noite. Tu acredita nisso? É uma ordem dada para todos. A terceira coisa que esse versículo ele implica é que ele está numa voz passiva. Se ele está numa voz passiva, é que o Espírito que nos enche. Não adianta eu programar algo. O que eu posso fazer é buscar, querer, mas a atribuição é dada ao Espírito. Há um versículo, há uma tradução que diz que o Espírito encha a sua vida. Deus está dizendo: busque, queira, se decida, mas entenda que isso é obra do Espírito Santo, e isso ainda é obra que vem do céu. Aleluia, glória a Deus. Eu termino essa pequena introdução dizendo que nesse versículo ele também está no verbo como presente. É imperativo, é passivo e é presente, Julival. Se é presente, ele está querendo indicar algo. Esse enchimento ele é contínuo. Eu peço, Deus me enche, mas a partir dos determinados momentos, meu amigo Christian, é um enchimento contínuo na minha vida. Eu preciso amanhã, eu preciso domingo, eu preciso quinta, eu preciso continuamente, até Jesus voltar a se encher do Espírito Santo de Deus.
Partindo desse ponto, ele é presente, ele é afirmativo, ele é contínuo. Ele está numa voz passiva. É uma afirmação dada por Deus. Partindo de tudo isso, o Espírito Santo de Deus me deu um tema para poder compartilhar com os irmãos em rápidas palavras. E o tema é: os princípios da igreja que está sobre o domínio do Espírito Santo. Eu vou repetir: os princípios da igreja que está nos domínios do Espírito Santo de Deus. O versículo 18, Gabriel, é chave. Só que partindo desse preâmbulo, Deus está dizendo: há uma igreja, e quando eu digo igreja, eu não digo só a igreja como uma comunidade, como uma comunhão, como a Assembleia de Deus, que aqui estamos, mas há uma igreja que está sobre os domínios do Espírito Santo. A pergunta que fica é: quais são as características dessa igreja? Quero ser bem pedagógico. A primeira característica dessa igreja, não só como comunidade, mas também como templo do Espírito Santo, como alguém que está individual. 1 Coríntios 3,16, nós somos o templo do Espírito Santo. A primeira característica dessa igreja, presbítero Christian, está no versículo 15. Esta igreja, ela é uma igreja vigilante. Observa comigo, você que está na sua casa, os irmãos que aqui estão trabalhando, estão louvando a Deus. Olha o que diz o texto: portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, mas como os sábios. Partindo desse ponto, a igreja que está no domínio do Espírito Santo, ela é uma igreja vigilante. A palavra vede nesse texto, Christian, significa dar grande atenção, esteja alerta. A palavra prudentemente significa olhe em volta com atenção para você não tropeçar. Vou repetir: a palavra vede significa dar grande atenção, estar em alerta. A palavra prudentemente fala de olhar ao nosso redor para que nós não tropeçamos. E a palavra andai fala dos nossos atos. A Nova Versão Transformadora, Gabriel, diz assim: portanto, sejam cuidadosos em um modo de vida, não viva como os insensatos, mas como aqueles que tenham sabedoria. Sabe o que Deus está dizendo? A igreja que está com os domínios predominantes do Espírito Santo, ela é uma igreja vigilante. Ela não está interlaçada nas coisas da terra apenas, mas ela está vigilante, Julival, para aquilo que acontece no céu. Deus está dizendo ao coração de alguém nessa noite, através dessa live: fique tranquilo, acalma o teu coração e vigie. Vedes aquilo que está ao teu derredor, para que você não caia nas armadilhas de Satanás, para que você não caia nos pratos de Satanás. E Deus me usa nessa noite para dizer para alguém: Provérbios capítulo 1, versículo 11 diz que o homem se torna sábio quando ele teme ao Senhor. É uma pergunta: como o homem se torna sábio? O temor ainda é o princípio da sabedoria, diz Provérbios capítulo 1, versículo 8. Deus está dizendo para alguém: nós estamos preocupados com tantas coisas, e Deus nessa noite vem dizendo: desperta, torna-te a ser vigilante, porque Jesus está voltando para buscar a sua noiva. Se você acredita, glorifique a Deus na tua casa. Vedes prudentemente como andais, esteja atento para que você não caia. Aquele que está de pé, guarda a presença de Deus, coloca ela dentro do teu coração, usufrua dela para que você não caia e continue andando na presença de Deus firme e forte.
Eu tenho convicção daquilo que Deus tenha falado para alguém nessa noite. E Deus está dizendo, através dessa rede social, aonde esta live chegar: sede vigilante e desperta, porque Jesus está voltando para buscar a noiva. Aleluia. A segunda característica da igreja que vive nos domínios do Espírito Santo está no versículo 16. É uma igreja que aproveita as oportunidades que lhes são concedidas. Presbítero Christian, o versículo 16, na versão King James, diz: aproveitando bem a cada oportunidade. Na nossa tradução da Revista e Corrigida diz: remindo bem o tempo. Sabe o que significa a palavra tempo nesse texto? Olha o significado no original: é comprando para vós um tempo produtivo e oportuno para fazer a obra de Deus. Olha o que diz o texto: aproveitando a cada oportunidade. Eu preciso tomar um tempo nesse versículo. A igreja que está nos domínios do Espírito Santo, ela aproveita a oportunidade que é dada para fazer a obra do Senhor. Ela não perde a oportunidade que é dada, porque a Bíblia diz que no mesmo versículo sobre os dias maus. Sabe o que é os dias maus? É a urgência da evangelização, pois as condições naquele tempo não eram favoráveis. Por favor, redobre a tua atenção. Nós estamos vivendo uma época em que a circunstância não está favorável. E Deus me impulsionou hoje durante o dia a dizer para alguém: não perca a oportunidade que Jesus está lhe dando de ministrar a palavra, de falar do amor, de cantar um hino. Deus veio falando ao meu coração dizendo: filho, diga a alguém, não perca a oportunidade de usar as ferramentas que Deus tem lhe dado. Se é através do louvor, se é através da oração, se é através da ministração da tua palavra. A pergunta vem: como que eu não perco a oportunidade, sendo que eu nem posso sair de casa direito? Isso é fácil de responder. Deus nos deu as redes sociais, que muitas das vezes atrapalha, mas Deus nos deu ela para ter domínio sobre ela. Nesse exato momento eu conversava com o Christian antes. Nesse exato momento está acontecendo diversas lives. Nesse exato momento a palavra do Senhor está sendo pregada em todo canto. E Deus falava muito forte ao meu coração: use as ferramentas que eu tenho lhe dado. Talvez você canta, talvez você prega, talvez você tenha amigos, mande mensagens, fale do amor de Jesus. Faça lives, aqueles que gostam de live, independentemente do resultado do homem, porque isso pouco importa. Se você não gosta, glória a Deus, mas mande mensagens. Os pastores que estão cuidando do rebanho, estão tomando conta da igreja, orando, buscando com a noiva. Não perca a oportunidade de apresentar a Cristo. Não perca a oportunidade de falar do amor de Jesus. Porque, como eu disse, Ele está voltando para buscar a amada, a noiva do Senhor. O versículo 16 diz: remindo o tempo. A palavra remir fala de compradores que esperavam o tempo favorável no mercado. Eles não perdiam, Abner, a oportunidade. No momento certo eles faziam uma compra. Sabe o que Deus está dizendo para alguém? Não perca a oportunidade. O Isber vai dizer uma frase que eu anotei, muito interessante. Ele vai dizer: as oportunidades perdidas não podem ser recuperadas, foram-se para sempre.
Mas Deus está dizendo à igreja que é triunfante, ela é marchante, ela vai além, dizendo: não perca a oportunidade de evangelizar, de falar do nome de Jesus. Entrega tudo diante de Deus, entrega as tuas preocupações, porque Deus ainda é aquele que cuida de tudo. Você crê? Aleluia. Bendito és o Senhor. Ô Bruno, mas eu estou preocupado. Acalma o teu coração. Você percebeu que enquanto a gente está preocupado, Deus nos usa para acalmar alguém? Nós nunca passamos um momento que todos os dias há WhatsApp, grupos pedindo orações, pessoas desesperadas, pessoas que estão passando dificuldade. Eu estou sentindo Deus e eu acredito no poder da igreja triunfante na face da terra. Não é romantismo, é palavra de Deus. Eu acredito no avivamento, Julival. Eu acredito que a igreja foi chamada para fazer a diferença. Então, não perca a oportunidade de fazer a obra de Deus. Glorifique ao Senhor na tua casa. Gabriel, a igreja que está nos domínios do Espírito Santo, ela é uma igreja vigilante, cuidado para não tropeçar, mas também ela é uma igreja marchante, triunfante, é uma igreja que avança, ela é uma igreja que não perde a oportunidade. Sabe por que esse texto está aqui? Porque Paulo acreditava, como a maioria dos cristãos da igreja primitiva, acreditava que Jesus voltaria logo. Olha quanto tempo e ele ainda não voltou. Pode ser hoje. Ele pode voltar para mim, ele pode voltar para você. Mas que enquanto ele voltar, nós possamos estar em paz, dizendo que nós fazemos a boa obra de Cristo Jesus. Dizendo como Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho de Cristo Jesus. Deus está despertando alguém. Deus acalma alguém nessa noite, mas também Deus desperta uma igreja triunfante para caminhar com Ele no nome de Jesus. Tem um contexto histórico, Cris, interessante. Um ano depois da epístola de Efésios ser escrita, sabe o que vai acontecer? A cidade de Roma é incendiada. Aí Nero, para fazer uma gracinha, vai brincar com os cristãos. Sabe o que acontece? Vários cristãos são mortos, e o sangue dos cristãos são lavados naquele dia. Um ano depois dessa carta ser escrita. Glória a Deus que Paulo não perdeu a oportunidade, porque a palavra chegou e o nome do Senhor foi glorificado. Diga um amém aí na sua casa. A presença de Deus está aqui, desde os louvores, que ela possa tocar no teu lar. Ela é uma igreja vigilante, mas também ela é uma igreja que não perde a oportunidade de fazer a obra de Cristo. Deus vai lhe dar a oportunidade. Faça, use os talentos que Deus te deu. Use. Um louvor acalma a alma. Uma mensagem, João Lucas, tranquiliza o coração. Use aquilo que Deus te deu. A terceira característica dessa igreja está no versículo 17. A Bíblia diz: não proceda imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Há uma tradução que diz: porém faça a vontade do Senhor em tudo. Partindo desse versículo, o Espírito Santo colocou ao meu coração que essa igreja é uma igreja que prioriza a vontade do Senhor. Aqui tem uma pergunta, e essa pergunta bate no nosso coração nessa noite.
A pergunta que fica para esse versículo é: qual é a vontade do Senhor na minha vida? Eu preciso parar por alguns minutos para poder entender qual é a vontade de Deus na minha vida. Ô Júlia, agora vai me dar medo, porque aquilo que o Espírito Santo falou comigo no secreto é que muitos não querem descobrir a vontade de Deus na sua vida, porque tem medo do resultado que vem. Isso é normal. Eu vou te dar só um exemplo. Você acha que se José sabesse o processo que ele tinha que passar para chegar até a promessa, como seria? Deus não fala, presbítero Christian. Só que o Espírito Santo me visitou hoje e disse: diga à minha igreja que a felicidade, a alegria passa por esse ponto. Eu preciso descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida. O capítulo 5 é muito profundo, começa com Paulo dizendo: sede, pois, imitador de Deus. Como que eu vou ser imitador de Deus? A palavra aqui é mimetes, ou seja, é o filho que olha para o pai querendo ser igual ao pai. Em Éfeso foi falada esta palavra: sede, pois, meus imitadores. E Deus está dizendo: pare, entre no secreto, fale com Deus e descubra aquilo que Deus tem na tua vida. Eu falo aqui no âmbito espiritual, no âmbito ministerial, no âmbito secular. Descubra qual é a vontade de Deus na tua vida. Porque tem um detalhe, Marcos, isso é profético. Quando eu descobrir qual é a vontade de Deus na minha vida, a minha vida fica melhor. Eu consigo caminhar mais fácil. Eu entendo que o processo é difícil, mas Deus está no controle de tudo. Quem entende isso? A presença de Deus está aqui. Descubra o que Deus tem na tua vida. Perca esse medo. Sabe por que isso vai me gerar medo? Porque eu descobri isso. Primeiro, eu vou ter que sair da zona de conforto. Segundo, eu vou ter que mergulhar, Christian, de cabeça naquilo que Deus tem na minha vida. Aleluia! A presença, eu vou me segurar, é culto de doutrina, mas Jesus está aqui, e eu sei que Ele está falando com alguém. Descubra o que Ele tem, saia da zona de conforto, entenda qual é os preceitos de Deus na tua vida, use aquilo que Deus te entregou. Aleluia, aleluia. Quem está entendendo isso, glorifique a Deus aí na tua casa, diga um amém nessa live. Eu vou ter que pegar o barco, Gaja, e sair ali da beirada da praia aí para alto mar. Só que tem um detalhe: culto bom é longe da terra. Pega teu barco hoje, vai para alto mar. Ô Bruno, e se vir tempestade? Desperta Jesus. E se vir tempestade? Fica tranquilo, Ele está indo sobre as águas a teu encontro. Mas pelo amor de Deus, pegue teu barco nessa noite, mergulhe, saia ao encontro do propósito de Deus na tua vida. Porque quando eu descubro, isso aqui vira propósito. E entrega tudo na mão do Senhor. Fazer a vontade de Deus é ficar debaixo da mão do Senhor. Só que tem um detalhe: estar debaixo da mão, muitas das vezes essa mão vai me levar para lugares que eu não imagino. Por isso que eu tenho medo, por isso que eu não descubro. Só que aí passa o tempo e eu não encontro a verdadeira felicidade. Deus está dizendo: descobre. Ezequiel capítulo 37, a Bíblia diz que a mão do Senhor levar Ezequiel para o vale.
O texto é muito conhecido. Se a mão do Senhor te levar para o vale, fique debaixo da mão, porque debaixo da mão há proteção, debaixo da mão há propósito, debaixo da mão Ele ainda guarda. Essa igreja, ela é uma igreja vigilante. Essa igreja é uma igreja que não perde oportunidade, Jolival. E essa igreja, ela prioriza a vontade de Deus. Descubra qual que é a vontade de Deus da tua vida. Ô Bruno, não está fácil, mas foi cantado aqui que Ele cuida de ti. Ô Bruno, está difícil. O Rei dos Reis e Senhor do Senhor ainda controla a tua vida. Viva os propósitos de Deus. Coloca Deus no centro e faça a sua vontade. A quarta característica da igreja que está sob os domínios do Espírito Santo está no versículo 19. Ela é uma igreja que adora verdadeiramente ao Senhor. Por favor, estou terminando, redobre a tua atenção. Parece normal, mas não é. O versículo 19 diz: falando entre vós como salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de todo coração ao Senhor. Os músicos que estão aqui me ajudam. Quando a gente toca, ou quando vocês tocam, o segredo da verdadeira adoração está no final desse versículo: o tocar de todo o coração. E o interessante desse tocar de todo o coração é que eu fui pesquisar e fala do homem interior. Há uma igreja que verdadeiramente adora o Senhor. E quando ela canta hinos ao Senhor, ela canta de todo o coração. É o homem interior. Não sai só da boca, não sai só dos instrumentos, sai de dentro para fora. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Isso é muito sério. Antes de entrar na palavra, passou-se um ano. A conversa entre a maioria dos grupos é: será que Deus não poderia soprar para longe esta pandemia, esse vírus? Sim, poderia. E a pergunta que fica: por que não? E às vezes nós, como igreja, pensamos que a luta é lá fora, que Deus está tratando com algo lá fora e posta-se muita coisa. Mas o tratamento começa primeiro conosco. E eu não digo só do nosso culto aqui na Assembleia de Deus de Marília do Setor 12, mas eu digo de uma forma geral. Deus está restaurando a verdadeira adoração. Deus está trazendo o culto para o centro novamente de culto. Deus está fazendo a diferença novamente. Você acredita nisso? Está na hora de nós como igreja se posicionarmos, mas se posicionarmos diante de Deus, dizendo: Deus, eu estou aqui, a minha vida está aqui. Está na hora de trazer a arca novamente para o centro. Está na hora de restaurar. Deus está falando comigo. Está na hora de restaurar a verdadeira adoração. Eu não sei como está a tua vida, a tua casa. Eu não sei como está o teu comprometimento, mas Deus está dizendo: eu tenho o poder de fazer. Eu sou aquele que cuida de ti. Eu sou aquele que vai aonde o homem não pode ir. Mas eu sou aquele que restaura a verdadeira adoração. Não tem como falar de verdadeira adoração e não falar de Davi. Só que tem algo interessante.
Você que está com a Bíblia, abra Amós capítulo 9, versículo 11. Olha o que diz em Amós capítulo 9, versículo 11. Naquele dia, levantarei o tabernáculo, ou restaurarei o tabernáculo de Davi, consertarei o que estiver quebrado, restaurarei as suas ruínas, e eu a reerguerei para que seja como a era do passado. Restaurarei o tabernáculo de Davi. Gabriel, tem pelo menos 4 tabernáculos para a gente pensar. Primeiro, o tabernáculo de Moisés. Ô Júlia, a coisa mais linda, dado pela boca de Deus, no livro de Êxodo. Segundo, ao tabernáculo ou templo de Salomão. A glória daquele templo era tão grande que a Bíblia diz que os sacerdotes não aguentavam ficar em pé pela glória do templo. Terceiro, ao tabernáculo restaurado, Cristian, no tempo de Esdras, de Neemias. Lembra de Ageu? E a glória da segunda casa será maior. É a restauração do tabernáculo. E também ao tabernáculo que até hoje chama muita atenção, da época de Jesus, que Herodes construiu. Só que quando Amós vai dizer, ele vai dizer: restaurarei o tabernáculo de Davi. E quando você vai para a Bíblia, o tabernáculo de Davi era muito simples, muito pequeno. Era uma tenda com a arca da aliança no meio. Não tinha belezas, não tinha a beleza dos outros tabernáculos. Só que Davi fez algo naquele tabernáculo que nenhum dos outros fez. Depois você lê na tua casa, 1 Crônicas capítulo 15 e 16. Melquisedeque, 7 dias na semana. Você perguntou isso? 7 dias na semana, 24 horas por dia. Davi rodava o turno dos levitas e tinha adoração contínua naquele tabernáculo de Davi. Aí quando Amós vai escrever, ele diz: restaurarei como no passado o tabernáculo de Davi. 24 horas, 24 levitas prestando adoração 7 dias da semana. Ou seja, onde estava a tenda com a arca da aliança, não faltava adoração, não faltava a presença de Deus dia e noite. Davi não deixou sequer 1 hora da presença de Deus sem adoração. É tão forte isso que quando o rei está trazendo a arca de volta, presbítero Cristian, a Bíblia diz que ele não se contém, ele tira a sua vestimenta real e diz: na presença do rei eu salmodio, na presença do rei eu marcho, eu pulo. Tem sempre a Mical para falar: olha, para que tudo isso? Mical, dá um tempinho, quem me chamou foi Deus, quem me ergueu foi Deus, quem fez da minha vida foi Deus. Deus está dizendo: restaure a adoração, preencha a adoração, e o nome do Senhor há de ser glorificado. Sabe qual era a única beleza do tabernáculo de Davi? O próprio Deus. Alguém já entendeu? Enquanto os outros tinham tanta coisa, no de Davi, a pessoa principal ainda era Deus. Deus está dizendo: eu estou à procura daqueles que me adoram. Esta palavra falou ao meu coração nesta manhã. Então Deus fala primeiro comigo: restaure a adoração, e o nome do Senhor há de ser glorificado.
independente da situação que você está vivendo. Adore a Deus. Ô Bruno, mas eu estou sem força. Nessa noite Deus te dá força. Bruno, mas está complicado, como foi falado pelo pastor Ivan aqui no domingo. Deus te alivia. O Espírito Santo toma o jugo que é suave e leve, mas restaure essa verdadeira adoração. Tem este momento com Deus. Alabacando e achore adarai. 24 horas por dia. É por isso que eu digo, Julival, que nós não damos culto aqui nessa 1h30. Nós somos um culto vivo a Deus aonde nós estamos. Eu não adoro a Deus só com as minhas palavras, eu adoro a Deus com a minha vida. Eu adoro a Deus com o meu andar, com o meu caminhar. E esta igreja, além de ser vigilante, de não perder a oportunidade, essa igreja, além de ser uma igreja que verdadeiramente está fazendo a vontade do Senhor, ela é uma igreja que expressa a sua verdadeira adoração a Deus. Aonde você está aí no teu lar, no teu trabalho, aonde essa live chegar, Deus está dizendo: eu estou renovando vidas, eu estou restaurando altares, eu estou tocando em família. Só Deus sabe a tua necessidade, só Deus sabe o que você está passando, só Deus sabe o que você está vivendo, mas Deus usa uma autoridade profética para dizer: eu estou pegando na tua mão nessa noite, eu estou te renovando, eu estou te restaurando, eu estou restituindo o teu andar e o teu caminhar. Ora Rassúria Camandaraui. O secreto ainda é valoroso. Deus está tomando conta de tudo. E eu termino dizendo que essa igreja é uma igreja que expressa gratidão. Meus irmãos, minhas irmãs que nos acompanham por essa rede social, o versículo 20 inicia-se dizendo: cotidianamente dai graças a Deus por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja que está nos domínios do Espírito Santo é uma igreja que tem facilidade de expressar gratidão a Deus. A palavra graça nesse texto, o presbítero Christian fala de ingratidão independente da situação que estamos vivendo. Parece que esse texto é atual. É claro que a Bíblia ela é o livro mais atual, mas parece que Paulo, quando escreve à igreja de Éfeso, nos toma para esse texto: seja grato independente das circunstâncias. Aí eu vou entender Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18. Eu sou grato, Gabriel, ainda que a figueira não floresça, eu sou grato. Ainda que não haja uva nas videiras, eu sou grato. Mesmo faltando o mantimento na lavoura, eu sou grato. Mesmo que as ovelhas não produzam ou sejam sequestradas no aprisco, eu sou grato. Mesmo que o gado morra nos currais, eu sou grato. E o versículo 18 diz: todavia eu alegrarei-me no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Deus está dizendo para alguém: seja grato, porque passou um ano, pessoas se foram, recordes de morte a cada dia, mas você ainda está vivo, dando glória a Deus e aleluia. E eu profetizo que Deus
Deus, Ele ouviu a tua oração. Eu profetizo que Deus está contemplando o teu coração. Eu profetizo que Deus está visitando alguém da tua casa que está nos leitos do hospital. Que Deus visite Catanduva, que Deus visite o Brasil, que Deus visite as nações. Alamando e achorre e camandarácia. Se coloque de pé na tua casa. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Pare o que você está fazendo nesse momento. Vamos ser gratos a Deus. Faz mais de 5 anos que o nosso pastor está batendo diante a palavra do Senhor, no bom sentido da palavra batendo, presbítero Christian, dizendo sobre uma igreja que é cheia do Espírito Santo. Faz tempo, meu amigo Gabriel, que Deus está impulsionando o nosso líder a falar da presença do Espírito Santo. E eu tenho convicção de uma coisa: através da tua gratidão, essa noite Deus começa a tocar aonde o homem não pode tocar. Através da tua gratidão, eu acredito que Deus está despertando a igreja do Senhor. Através da tua gratidão, eu acredito que Deus está restaurando a adoração. Quem crê? Alamandarau e Axel e Adacai. Deixa o Espírito Santo de Deus entrar. Deixa a presença de Deus te renovar. Deixa a graça de Deus tomar a tua vida. Não perca a oportunidade de adorar o nome dEle. Não perca a oportunidade, como nós estamos aqui sentindo a presença dEle. Deixa eu orar pela tua vida. Vai agradecendo, agradeça pela tua casa, agradeça pelo alimento, agradeça pela tua vida, agradeça pela oportunidade de adorar a Deus. Eu profetizo que esse culto não termina agora. Eu profetizo que vai ter culto na tua casa. Eu profetizo que vai ter culto no teu lar. Eu profetizo que a presença de Deus, ela tome conta de tudo aí. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, eu peço algo especial a Ti, Senhor. Vai confortando os corações, vai restaurando os altares, vai tomando conta de tudo. Aonde estiver uma alma abatida, angustiada, renova agora. Aonde tiver um espírito maligno, saia no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Aonde tiver uma alma que não está conseguindo sentir Deus, Deus te visita nessa noite. Tire tudo que desagrada a Deus. Vai repreendendo, Senhor. Vai repreendendo aquilo que só o Senhor vê. Vai repreendendo, Senhor, meu Deus, toda enfermidade, todo pecado, toda avareza, toda soberba. Vai repreendendo, Senhor, toda fornicação. A tua presença é real. Alabai, Achondekel e Adarai. Pelo poder que há na tua palavra, renova a vida nessa noite. Renova a vida nessa noite. Renova a vida nessa noite. Ei, Alabai, Alaboderecine, Adai. Jesus está curando. Jesus está libertando. Jesus está restaurando. Não perca a oportunidade. Se Deus tocar no teu coração, mande mensagem para alguém, ligue para a pessoa, fale do amor de Jesus. Deus está levantando homens e mulheres que fazem a diferença. A presença de Deus. Ayacamanduí. Eu não vou perder a oportunidade. Vitória, me ajude. Eu tenho 5 minutos. Presbítero Christian, Deus falou comigo. Eu não posso perder a oportunidade. Eu tenho 2 pedidos essa noite. Primeiro, compartilhe essa live. Não agora, a hora que acabar. A hora que acabar esse culto, mande nos teus grupos. Mande no WhatsApp. Eu sei que é culto de doutrina.
E esta palavra, ela é visando mesmo a igreja. Mas eu não posso perder a oportunidade, porque talvez alguém compartilhou e tem alguém que está afastado da presença de Deus. E se você está afastado da presença de Deus e quer voltar, escreva: eu quero. Não perca a oportunidade de compartilhar, porque às vezes essa live chega a alguém e essa pessoa, no momento que ela está ouvindo, ela volta para Jesus, ela aceita Jesus. Ô Bruno, o que eu faço se eu aceitar Jesus depois? Deus está dizendo: mande mensagem às nossas redes sociais, ou procure uma igreja próxima da tua casa, mas não fique sem Jesus. Se tiver alguém que quer voltar, que quer reconciliar, diga: eu quero. Nós não podemos perder mais as oportunidades que Deus não está nos dando, porque Jesus está voltando para buscar a noiva. Oh, Yashori Amandagai. Ao som deste fundo, se tiver alguém, escreva. Compartilhe. Jesus quer mudar a tua história. Ai, a sébia darás. Não perca essa oportunidade. Jesus está aqui. Eu não sei se é para agora, mas eu estava sentado ali, eu senti o Espírito Santo dizendo: não perca a oportunidade, faça o apelo. Não tenha vergonha. Hoje é o dia. E a igreja que está aí marchante, triunfante, interceda, ore. Eu estou passando ao presbítero Christian, mas que Deus toque de uma forma diferente. Eu estou sentindo Deus. Eu estou sentindo Jesus. Tem alguém que está sem força. E Deus está dizendo ao teu coração: é hoje. Tem alguém que disse: eu vou parar. E Deus está dizendo: eu te renovo hoje. Eu pego na tua mão.